Oi gente, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro que eu escolhi para cumprir o desafio de janeiro do Desafio MSL, que se você não conhece, é o desafio que eu proponho 12 categorias de livros, né, um por mês, para que a gente leia mais, para que a gente diversifique as nossas leituras. Se você ainda não está por dentro do desafio desse ano, eu vou deixar linkado tanto nos cards quanto aqui também na descrição. Dá uma olhada lá e vem participar comigo desse desafio, tá? E como eu prometi, todo último vídeo de cada mês vai ser com a resenha do livro que eu escolhi para aquele mês. Janeiro, um livro de contos, e eu escolhi O Tradutor Cleptomaníaco e Outras Histórias de Cornel Est. É um livro escrito pelo húngaro, esse autor aqui é húngaro, o Dejo Kostolany. Eu falei que eu ia aprender a falar o nome dele, pelo menos eu tentei, tá, gente? Como eu falei, ele é húngaro. E esse livro aqui vai trazer 13 contos, se eu não me engano, 12 ou 13, acho que são 13 contos focados nesse personagem Cornel Est e que vão se passar em Budapeste. Então a gente vai acompanhar ali em torno dos anos 20, mais ou menos, em que é ambientado. E eu vou comentar aqui com vocês. Eu optei por, nessa resenha aqui, não comentar conto a conto, porque, como eu sempre falo, é difícil você comentar contos, porque são curtos, né? São narrativas curtas, e eu posso dar spoiler, eu posso falar demais. O conto é legal você ler do início ao fim sem saber muita coisa. Eu, pelo menos, acredito nisso. Então, eu optei aqui por falar com vocês mais sobre o estilo do autor e comentar aqui sobre as 3 histórias que eu mais gostei e 2 histórias que eu não gostei. Na verdade, eu ia falar não gostei tanto assim, mas na verdade 2 histórias que eu realmente não gostei. E vou comentar os meus motivos também com vocês, tá bom? Então, se você gostou do tema desse vídeo, se você gosta do canal e quer me apoiar de uma forma totalmente gratuita, deixa o seu curtir aqui embaixo pra mim. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e dá uma olhada nos meus vídeos, né, no meu conteúdo. Se você achar que é interessante para você, se inscreva aqui no canal também, eu vou ficar muito feliz. Compartilhe os meus vídeos para que a gente incentive a leitura, né, dissemine esse hábito da leitura, que é uma coisa, eu acho que é uma missão muito importante que a gente tem na vida, né, disseminar esse hábito da leitura, que isso faz muito bem pra gente. Eu tenho vídeo aqui no canal já falando, um vídeo bem antigo, né, do início do canal, não que o canal seja tão antigo, mas falando sobre os benefícios da leitura. Eu vou deixar linkado esse vídeo também, que eu acho ele bem legal, vou deixar linkado nos cards e na descrição. Então, compartilhe os meus vídeos, vamos falar sobre literatura com mais gente, para que mais gente leia. E é isso, gente. Conheçam também, aproveitar já que eu tô falando, né? Conheçam também lá o meu Instagram, conheçam também o meu site, eu tenho um site também, né, que tem a parte que eu falo do meu clube de leitura, a parte que tem o blog mesmo, com os posts lá que eu faço pro blog. Tá tudo linkado aqui na descrição, tá, gente? Tô esperando vocês lá. Então vamos falar aqui sobre O Tradutor Cleptomaníaco. Então vamos começar falando sobre as 3 histórias que eu mais gostei. E a primeira que eu vou falar com vocês é O Tradutor Cleptomaníaco, que empresta o seu nome aqui para essa antologia. E ele vai trazer, deixa eu ver como é que eu posso falar para não, né, revelar nada demais para vocês. Ele vai trazer um personagem que ele vai pegar um trabalho como tradutor, tem todo um contexto antes disso, mas o que importa, né? Ele vai pegar um trabalho como tradutor e ele vai começar a furtar os elementos dessa narrativa. Não posso explicar mais do que isso, mas eu achei toda essa criação muito interessante, achei muito criativo por parte do autor criar essa história. Outra história aqui que eu gostei muito, talvez essa tenha sido a minha preferida, foi O Manuscrito, que vai trazer um crítico que vai receber um calhamaço para ler e analisar, né? Antes, um manuscrito, na verdade, de um calhamaço, antes de ser publicado. Só que a autora desse calhamaço, ele já conhece ela por ser muito prolixa, por ter uma narrativa muito chata, então ele fica com preguiça e ele vai ficar enrolando para ler esse calhamaço. E ela encontra com ele e fica, e aí, leu? E ele fica sem graça uma hora de falar que não leu e fala que leu. E aí ela vai debater a história com ele. E aí agora ele vai ter que fingir que leu. Então ele fica tentando pescar as coisas dela para ele
rebater o que ela tá falando. Eu achei esse conto muito interessante, a forma como se dá esses diálogos, eu gostei muito da forma que o autor construiu essa história aqui, além de ser totalmente ligado ao mundo dos livros, né? Ou seja, é um conto totalmente dentro do nosso universo, né? Do universo dos leitores. Então, me chamou muita atenção. E por fim, outro conto que eu gostei muito, que se chama O Pai e o Poeta. Esse não dá pra eu falar muitos mesmo assim sobre ele, quase nada na verdade, mas ele vai trazer esses dois personagens, né, um pai e um poeta, vivendo dramas bem diferentes nas suas vidas, e eles vão se cruzar e eles vão ter um embate ali sobre esses dramas e, enfim, eu também achei muito interessante, principalmente a crítica contida aqui nesse conto. O que eu mais gostei, na verdade, nesses contos, o que eu mais gostei na escrita mesmo do autor, foi a ironia fina dele. Quando eu peguei esse livro para ler, por ser da editora 34, eu já ligo a russos. E aí, quando eu leio contos russos, normalmente são contos que levam um pouco pro lado do humor. Então eu já imaginei que seria um livro bem mais puxado pro humor do que na verdade ele é. Eu sei que ele não é russo, como eu falei, ele é um autor húngaro, mas por ser da editora 34, não sei, meu cérebro fez essa ligação. E eu fiquei achando que seria um livro com mais humor do que é. Tem pitadas de humor, sim, mas eu achei mais irônico, sabe, do que com humor mesmo em si, do que engraçado. E eu gostei muito dessa ironia, porque é uma ironia muito discreta, é uma ironia muito elegante. Eu achei a escrita do autor muito elegante, em todos os contos, inclusive nos que eu não gostei, que eu já vou falar com vocês, mas principalmente nesses três, a forma que ele coloca as questões, né, como quem não quer nada, e a gente reflete exatamente, eu acredito que ele consegue nos direcionar para refletir aquilo que ele gostaria, que o autor gostaria que a gente refletisse, sem nos dar nenhuma lição de moral, sem nos levar a chegar a uma conclusão que ele quer, ele nos leva a refletir, mas a partir daí nós somos livres, né? E eu adoro quando isso acontece, né? Então, por exemplo, um exemplo para não ficar muito abstrato, né? O manuscrito, né? Que é a história que eu mais gostei de fato. A gente reflete sobre as opiniões que a gente dá ou que outras pessoas dão, né? De coisas que a gente nem conhece direito, sabe? E às vezes a gente acredita que a gente está discutindo aquilo ali com conhecimento de causa. E às vezes o nosso conhecimento é tão superficial e a gente às vezes se acha tão profundo nas coisas, né? Então eu fiquei refletindo sobre isso através dessa discussão, né? Do crítico com a autora, que ele vai entrando num embate ali com ela sobre o livro, que chega um momento que eu acho que ele próprio acredita que ele leu o calhamaço que ele nem tinha lido, né? E muitas vezes a gente discute assuntos, não que a gente não possa ter opinião, a gente pode ter opinião sobre tudo, né? Mas não tomar as nossas opiniões como verdades absolutas. Eu acho que essa é a grande questão aqui desse conto. E da mesma forma, os outros contos também têm ensinamentos, assim, tem reflexões, né? Não vou dizer ensinamentos, tem reflexões também que a gente faz e que a gente pode trazer para a nossa vida. E eu gostei muito dessa parte da escrita do autor. E aí tiveram duas histórias que eu de fato não gostei, não me identifiquei com os textos. As outras histórias, né, além dessas três, na verdade além dessas 5, né, as 3 que eu gostei muito e essas 2 que eu não gostei, as outras histórias eu gostei também, achei interessante, mas essas foram as 2 que realmente não deu muito certo pra mim. Uma delas se chama O Presidente, que é a maior história aqui do livro. Infelizmente eu não gostei dela, né? E a outra se chama O Fim do Mundo. Quando tem essas coisas de fim do mundo, eu já fico esperando algo muito legal, porque eu gosto de filme, de livro, com essas coisas assim de catástrofes de ficção, né? Claro, quando é catástrofe real, a gente às vezes até gosta do livro, mas fica mais impactado. Essas catástrofes de fim de mundo, apocalipse, não sei o quê, isso me diverte e aqui não me divertiu. E o que eu menos gostei nesses contos aqui, na verdade, foi exatamente que eu fiquei sentindo que faltou alguma coisa, sabe? Eles são contos um pouco mais arrastados, e talvez porque as outras histórias, elas são todas mais ágeis, elas são todas mais dinâmicas mesmo. Esses 2, eles são mais lentos,
eles são mais monótonos até, eu diria, e aí não gostei muito, fiquei com a impressão de que eles foram até um pouco mal aproveitados, sabe? São histórias que, em si, né, tem um assunto legal, um tema legal, mas que ficou chato durante a leitura. As outras histórias, eu queria ler, eu queria saber o que ia acontecer. Essas duas, eu li querendo acabar, sabe? E é muito ruim quando isso acontece, mas acontece, né? Não é nada com relação à qualidade em si da obra, a questão técnica, não. O autor, eu achei até bem consistente. É a única coisa que eu conheço dele é esse livro aqui, né? São essas histórias, mas em todas eu achei ele bem consistente. Mas essas duas histórias realmente não funcionaram pra mim. O que acontece mesmo, livro de contos, né, antologias, assim, é muito difícil você gostar de absolutamente todas as histórias, né? O único livro de contos que eu lembro de ter gostado, assim, do início ao fim, e que é meu livro de contos preferido, é Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado também. E esse, assim, eu gostei do início ao fim, são todos os contos maravilhosos. Mas, normalmente, livros de contos têm esses altos e baixos, né? Alguns que você gosta muito, outros que você não gosta. E isso aconteceu aqui também. Mas não me impede, na verdade, de ter gostado muito dessa leitura, e eu acho que eu comecei muito bem o meu desafio, sim. Eu gostei muito de conhecer a escrita do autor, um autor húngaro que a gente, pelo menos eu, não tenho tanto costume assim de ler. É diferente das coisas que eu costumo ler, é um texto bem sóbrio, né, mesmo tendo essas pitadas, assim, de humor, mas eu achei bem leve o humor, né, eu já vi pessoas que acharam muito engraçados os textos aqui, eu não achei muito engraçado, mas eu acho que tem essa ironia que dá um tempero, assim, para as histórias. Gostei muito das construções mesmo, achei que o autor é um autor que realmente vale a pena ler. Enfim, gente, como eu falei com vocês, é diferente do que eu esperava, mas eu gostei sim da experiência. Eu acho que vale a pena ler. É um texto que os textos aqui são fluidos, eles são um tanto quanto impessoais, né? Não é aquele tipo de texto que aproxima o leitor, é um texto que mantém uma distância, mas nos mantém interessados. Então eu acho que vale muito a pena você conhecer, sim. Me conta aí se você já leu alguma coisa desse autor, ou se você já leu esse livro aqui, me conta o que você achou. Se você estiver participando do Desafio MSL, também me conta o que você leu em janeiro, como é que foi a sua leitura, que eu quero saber, tá bom? Muito obrigada por terem ficado até aqui comigo, um beijo e até o próximo vídeo.